e amém. Poder sentar, meus queridos, abram suas Bíblias aí em João capítulo 15. Eu quero ler a partir do versículo 7. João 15, a partir do verso 7. No último culto fomos até o verso 6. E eu quero ministrar agora o versículo 7 até pelo menos o verso 10. Versículos, vamos ler a palavra. Versículo 7 até o verso 10. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Mais uma vez o verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Meu Pai, na tua presença estamos e te pedimos, ministra ao nosso coração a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual o segredo da videira? O texto bíblico começa falando sobre Jesus, declarando que ele é o Israel verdadeiro, a videira verdadeira. A verdadeira videira é o Senhor Jesus, o Pai é o agricultor. E ele então segue explicando, e o alvo do texto, da mensagem de Jesus, em João 15, é falar sobre o relacionamento dele e Deus, e dele para com os discípulos, e dos discípulos para com Deus e o seu Filho. O grande projeto desse sermão é ensinar sobre relacionamento com Deus, como funciona. Que é que Deus, que nos plantou na videira, que nos enxertou na videira. Aí eu estou adiantando o texto de Romanos, inclusive eu falei aqui Hebreus, né, no último culto, mas é em Romanos. Eu não vou ler esse texto hoje, eu ia até ler, mas percebi que não era o momento ainda de ler sobre aonde nós estamos nesse projeto, né? Nós somos os galhos que foram enxertados. Todo mundo deve já ter ouvido falar do que é um galho enxertado. Uma árvore recebe um novo galho que não era dela, e agora ela é colocado ali para visando dar fruto, e dar muito fruto, aliás, numa qualidade superior, inclusive numa linguagem atual dos nossos dias. Muito bem. E quando Jesus aborda agora o que nós acabamos de ler no versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Grande problema quando vamos interpretar esse texto pode ser focalizarmos as palavras do final. E aí nós nos alegramos, né? Se permanecerdes em mim, passa batido. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, também passa batido. Mas o restante pode encher os nossos olhos. Qual é o restante? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nós entendemos que o texto tem que ser interpretado de forma completa. Jesus está orientando, ele está dizendo: vocês vão permanecer em mim, nas minhas palavras, e o resultado disso é que vocês vão orar e vocês vão ser ouvidos. Deus não ouve a oração feita por um coração que não ouve sua voz,
que não obedece à sua palavra. Ah, pastor, eu conheci um caso de uma pessoa que estava toda errada e orou e Deus ouviu. Meu irmão, se a pessoa orou naquele momento com arrependimento dos seus pecados, se ela pediu a Deus que Deus a recebesse genuinamente, ela estava disposta a um novo tempo proposto pelo próprio Deus, então Deus recebeu essa pessoa mediante o perdão dos seus pecados. Mas nós não podemos transformar isso num padrão que será seguido por toda a vida. Como assim? No mês seguinte, eu me apresento de novo pedindo misericórdia de novo, porque fiz um monte de coisa errada. No mês seguinte, no ano seguinte, eu ainda estou orando, pedindo misericórdia, porque eu tenho muitas áreas cheias de debilidades, eu tenho muitos problemas, eu fiz uma lambança, eu fiz outra, e aí pus as mãos pelos pés, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aí não, meu filho, aí não. A Bíblia diz que aquele que confessa os pecados e deixa, alcança misericórdia. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo bem complicado. Por quê? Nós entendemos que o ser humano, por exemplo, aqueles que estão acomodados, que já tinham o costume de viver uma vida acomodada, nesse tempo agora estão utilizando do que está acontecendo para viver acomodado. Você sabia disso? Durante um tempo, eu ensinei aqui sobre isso, que quem ora, ora. Quem lê, lê. Não tem um acontecimento que faça isso mudar. Só o relacionamento com Deus que pode mudar a vida de uma pessoa. Tanto é, meu amigo, que você pode acreditar numa coisa, pode ter pandemia, pode ter a doença que for, mas ainda assim você vai encontrar pessoas apaixonadas pelo pecado, desejosas do pecado. Nunca, jamais, uma pessoa pode ser alcançada por causa, pastor, mas que não vem pelo amor, vem pela dor. Você leu isso na Bíblia aonde? Né? Onde é que está escrito na Bíblia isso aí? Não tem, irmãos. Não, mas fulano sofreu na Bíblia depois que converteu. Meu irmão, aquilo lá não é um padrão. Seja qual for o termo que você possa usar. Não é um padrão. O padrão é: eu ouvi a voz de Jesus, a sua palavra, e ele revelou os meus pecados. Eu vi os meus pecados. E os meus pecados me constrangeram o coração. E eu me lancei diante dele pedindo misericórdia. É essa obra transformadora, irmãos. O que transforma uma pessoa é o relacionamento com Deus. E ele é proposto por meio de Cristo Jesus. Muito bem. Então, Jesus está dizendo que há um padrão para ouvir a oração. Esse padrão é uma pessoa, ela está nele e as palavras dele estarem nesta pessoa. Então, em outras palavras, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pastor, mas pode pedir o que quiser mesmo. Pode pedir muito dinheiro, pode pedir de tudo. Meu irmão, se as palavras de Jesus, se você estiver em Jesus, e as palavras dele estiverem em você, sua oração será semelhante à dele. Sua vida será no molde de Jesus. E se passou pela sua mente agora, meu Deus, eu posso pedir o que for. Meu irmão, você não entendeu a mensagem. A mensagem é que ele veio e Jesus é o protótipo, se é que eu posso dizer assim com todo respeito. Aquilo que nós devemos ser, Jesus é o protótipo, Jesus é o primeiro pisando a terra que permaneceu firme mediante as tentações de Satanás. O primeiro Adão caiu, pecou, Adão cedeu às palavras de Satanás. Jesus permaneceu o primeiro dia, o segundo dia, o primeiro ano, até o fim. E o fim de Jesus, a sua morte, foi morte de cruz.
E ele mesmo declarou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, Deus continuava sendo o pai dele, dito por ele, mesmo ele morrendo na cruz, a pior morte da época. E o Espírito de Jesus não era fustigado pelas trevas, não era oprimido pelas trevas, como a partir da queda de Adão foi aberto espaço para as trevas na vida do homem. Mas ele entregava agora o seu espírito a Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E então morreu. Diz a Bíblia que o centurião que estava ao pé da cruz, ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele nunca havia visto uma pessoa declarar a hora de sua morte na cruz. A cruz era o lugar onde a pessoa ficava lá esticada, estirada para ser vista pelos homens. Há informações na história desse processo de execução, de que a pessoa podia durar até 5 dias naquela cruz. E de repente um homem é posto lá e em seguida, após uma oração, ele morre. Ele decide a hora de morrer, porque já tinha consumado todas as coisas. Meus irmãos, se você encontrar alguém que questione a sua fé, dizendo: olha, como que Deus existe e se o mundo está do jeito que está, aí você vai explicar para essa pessoa: meu irmão, Deus existe, mas o homem precisa ir até ele para receber da parte dele o que ele quer dar. Deus deseja dar vida e vida eterna. Mas à medida em que nós observamos que Deus é tão responsável pelo mundo, irmãos, que ele provê a solução para o pecador. O homem pecou e Deus teria toda a razão de dar as costas para o homem. O homem é que deu as costas para Deus. Mas Deus decide, como responsável por toda a criação, vir buscar o homem. Não há responsabilidade maior do que essa. E o texto de Romanos diz que esse é o amor de Deus manifesto. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Normalmente uma pessoa faz coisas boas para pessoas boas, mas Deus fez coisa boa acima de todas as existentes, por pecadores, pessoas caídas. Se você ainda se encontra nessa condição, caído em seus pecados, Senhor Deus está tocando o seu coração, está chamando você. Se Ele está tocando o seu coração, diga: eu aceito a proposta do Pai de caminharem conforme Cristo andou, como discípulo. Então, ter a resposta das orações está ligado a estar nele e nas suas palavras. Agora, ainda no Evangelho de João, abra no capítulo, vamos ler aí, João capítulo 3, João capítulo 8, desculpa, irmãos, João 8, a partir do versículo 28. Aliás, vamos ler especificamente o verso 31. Disse Jesus, todos estão comigo? Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, repita aí, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só aqui, ó. Normalmente, você encontra quem dá ênfase no versículo 32. O que diz o verso 32? Então conhecereis a verdade vos libertará. Só que há uma condição para a verdade libertar. Qual é a condição?
Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenda aqui o processo. No último culto eu li um texto que fala sobre o momento que Jesus disse: olha, quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, esses têm aliança comigo. Em resumo, quando os judeus que ouviram isso começaram a ouvir esse discurso, eles disseram: dura esse discurso. E aí diz o texto que eles não andavam mais com Jesus. O número que andava com Jesus já não era mais o mesmo. Por quê? Porque Jesus chamou o compromisso. Claro que tinha outros fatores também, que Jesus ali foi enfático e eles não concordavam. Qual é a visão aqui? Infelizmente, irmãos, nós temos às vezes pessoas que não têm paciência nenhuma. Aliás, esse tempo é um tempo da impaciência. É o tempo do descartável. Aliás, eu até acho que o tempo do descartável já passou faz tempo. Qual é o tempo do descartável? Não sei se você lembra disso. Foi exemplo de pregação de muitos pregadores. O que é o descartável? A pessoa usa o copo descartável porque é mais fácil, mais prático, e ela não quer ter ali o trabalho de ter que lavar, dependendo da situação, é melhor o copo descartável. Né? Aí, o que acontece? Quando a pessoa chega a esse ambiente, porque nós começamos a ver pessoas lidando de forma prática, inclusive com a fé. Eu digo, eu estou aqui e eu espero que rapidamente, né, eu seja abençoado. Aí ela não foi, aí eu disse, também agora eu não quero mais saber. Não funciona assim. Dá um exemplo para você também dos discípulos. Eles passaram momentos bons e momentos ruins. Eles passaram momentos de aperto e o maior deles foi o momento da crucificação. Quem pôs os pés pelas mãos passou maus bocados. O que passou menos problema foi o apóstolo João. Ele permaneceu ao pé da cruz. Você vai ver o relacionamento dos outros discípulos. Pedro sofreu bastante, porque era entrão, era cabeçudo, falava pelos cotovelos, queria ser além do que o que Jesus disse. Para você ter uma ideia, está lá Jesus lavando os pés dos discípulos. Aí ele chega para Jesus e diz, nunca me lavarás. Olha só. Irmãos, alguém tem coragem de chegar para Jesus e dizer o que Jesus vai fazer? Quem foi que chegou para Jesus e disse, Jesus, que é isso? Não vai para Jerusalém não, não vai morrer não. E aí pegou na cabeça. O que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque compreende as coisas dos homens, não as de Deus. Então, Pedro, qual foi o resultado dessa postura de Pedro? Quando, apertado lá no pátio da casa do sumo sacerdote, negou Jesus 3 vezes. Negou a Cristo. Os outros 10 discípulos estavam distantes. 9, na verdade. 9 discípulos. Estavam escondidos. Pedro, o 10º, estava negando. João estava firme ao pé da cruz, ele permaneceu, não temeu a morte. Judas foi lá conversar com os religiosos, dizendo que é isso que eu fiz. E aí ele quis devolver o dinheiro, e eles disseram, esse dinheiro é dinheiro de sangue, fique com ele para você, não queremos. Tanto é que depois eles pegam o dinheiro, mas compram um campo para enterrar pessoas, fazer um cemitério. Porque segundo eles era um dinheiro de sangue, olha só. Então qual é a ênfase aqui? Judas foi se matar, irmãos. Qual é a ênfase que nós precisamos dar? Que na caminhada com Jesus, maturidade se tem com o tempo. E você tem que tomar muito cuidado para não falar demais, para não pôr os pés pelas mãos. Caso de Judas, está ali ouvindo a palavra, não seguia, não obedecia, continuava e fazendo o que era errado. Por isso que hoje em dia, é verdade, nós ficamos escandalizados com o mau testemunho das pessoas. Mas na Bíblia você vai encontrar em algum momento uma coisa semelhante que se vê hoje.
Então, na época de Jesus acontecia por quê? Porque o ser humano é o mesmo desde Adão. O pecado, a raiz do pecado é a mesma. Então, nós podemos nos entristecer. Quer se animar, quer ser restaurado? Olhe para Jesus. Está sentado à destra do Pai. Ele caminhou nessa terra e ficou firme até o fim. E venceu. E é Ele que nós seguimos. Se você quer saber se seu relacionamento é firme, você pode até passar um momento de desânimo, mas você não fica nele. Porque você está firmado em Jesus. É nele que você firmou a sua vida. E se você largou o caminho por causa do mau testemunho dos outros, você nunca seguiu Jesus. Sua vista só conseguia enxergar a quem você via. E quem você olhava, as pessoas próximas de você, que estão sujeitas a dar mau testemunho, como Judas fez errado. Então, por não ter um contato profundo com Jesus, você só conseguia olhar quem estava próximo dos seus olhos. Meu Deus. Meus irmãos, quem tiver cometido pecado, prestará conta deles. Quem tiver feito o que quer que for, matado, roubado, mentido de uma forma grandiosa, prejudicando uma nação inteira que seja, terá que prestar conta dos seus pecados. E se pediu perdão a Deus, Deus perdoa. Mas se tem crime no meio, vai prestar conta, não tem jeito. Mas o grande erro é quando nós colocamos os nossos olhos sobre isso. Não gera edificação. Aliás, se você tem o costume de ser maledicente, observe. O que é a maledicência? Observe você mesmo, passe a investigar você. Durante o dia, você fala mais de coisas ruins e daquilo que as pessoas fazem de mal, ou você conversa mais sobre coisas abençoadas, bons testemunhos, pessoas que são fiéis. E se não tiver ninguém, o que você vai fazer? Você vai falar da Bíblia e vai falar da Bíblia. Porque a medida, o princípio é o mesmo também para o mal. Se você se der a palavra, você vai se encher de fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Aí eu não estou falando da pregação só, mas principalmente a Escritura Sagrada. Você está lá lendo a Escritura, buscando alimentar-se. Quando terminar, você está firme, meu irmão. Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. Você está firme. Porém, se você fizer o contrário, você acorda de manhã e você começa a falar do vizinho, e do outro vizinho, e do vizinho da frente, e do que eles nunca fizeram, e nessa pandemia, ninguém nunca me visitou. Ah, não pode, mas não poderia ter ligado, não ligou. E poderia ter mandado a mensagem, não mandou. E eu coloco lá a mensagem sempre para todo mundo, ninguém nunca põe nada para mim. Aí começa, né? Fulano deu mau testemunho, fulano me enganou, Beltrano mentiu, fulano de tal está enganando fulano. Meu irmão, quando terminar, você está pensando em se desviar. É isso, pastor. Que é isso nada, é isso mesmo. É isso mesmo. E se você estiver fazendo isso perto dos seus filhos, você preste atenção no que você está fazendo. Você está discipulando esse menino. E discipulando como? Eles estão aprendendo a falar só isso, porque eles estão crescendo e têm você como modelo. E depois não adianta chorar, não. Eu digo a você que isso vai envenenando o coração. Uma das coisas que eu já aprendi a fazer, quando eu começo a lidar com problemas, e eu como pastor estou lidando todos os dias com problemas, né, das pessoas, lidando com pessoas, orientando, buscando orientar pessoas e resolver problemas.
Mas para fazer isso, eu preciso estar bem em comunhão com Deus. Eu tenho que estar em comunhão com Deus, irmãos. Porque sobre a situação, somente a unção do Espírito, o poder do Espírito pode fazer diferença. Eu não posso receber uma pessoa no gabinete para aconselhar se eu não estiver na presença de Deus, porque eu entendi que eu sou um galho na videira e eu só vou dar fruto se eu estiver nele e ele em mim. Então, é um processo que começa quando você acorda e quando você vai dormir. Porque quando dormimos devemos nos entregar a Deus. Eu terei o melhor sono esta noite, porque eu estou na presença de Deus e a minha vida pertence a Ele. E nessa visão, eu acordo e durmo na presença do Pai. Estou sempre analisando a minha própria vida mediante a Escritura. Mediante a Escritura, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou falando, é coerente? E se não é, se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. E você vai estando agora adequado à Escritura Sagrada. O conhecereis a verdade está ligado a permanecer no ensino. Voltando aí para João 8, verso 31. Se permanecerdes no meu ensino, eu quero chamar a sua atenção aí para esse texto agora no início. Jesus disse aos judeus que criam nele. Repita aí, Jesus disse, vamos lá? Jesus disse aos judeus que criam nele. Era todo judeu que acreditava em Jesus? Não. O que Jesus estava dizendo aqui para eles? Olha só. Vocês, quando terminar isso aqui, vocês vão encontrar líderes judeus que vão coibir vocês, que vão tentar tirar vocês do ensino que eu acabei de ministrar. Vocês prestem atenção se vocês vão continuar, hein? Porque se vocês continuarem no meu ensino, tinha o ensino dos outros. Tinha o ensino dos líderes religiosos que estavam ensinando morte. Jesus chama eles de sepulcros caiados, em determinado texto. Texto de Mateus, então, quando fala Jesus censurando os líderes religiosos. Meus irmãos, que discurso pesado. Por quê? Porque quem ensina a palavra tem que ter compromisso com a palavra, não pode ter compromisso com erro. E é um compromisso com erro. Ah, fulano está errando, mas eu não vou mexer nisso não, que vai dar problema para mim. Meu irmão, a palavra de Deus não é, já está dizendo, a palavra de Deus não é sua. Ah, mas não gostou. Eu digo, meu irmão, então brigue com Deus, não brigue comigo não. Se Deus está ministrando ao seu coração, receba. E você precisa permanecer no ensino. Agora, meu irmão, você termina de ler a palavra, você vai ligar a TV, vai passar o dia na frente da TV, ouvindo mentira. Eu já disse aqui. Digo, meu irmão, pense num canal, eu não vou dizer nome de nenhum, porque são muitos. Pense nos canais de TV, que se fosse Pinóquio, aqueles apresentadores, o nariz já tinha quebrado, já tinha virado a esquina. Porque o que tem de mentira, mentira na internet, mentira na TV, mas uma coisa eu digo para você, a palavra de Deus é a verdade. E ela vai gerar em você uma transformação. Transformação. Como eu utilizo para poder pregar aqui? Normalmente, por exemplo, hoje à tarde, dormi um pouquinho, depois do almoço ali, dormi para poder não ter sono no período da leitura e me dei a leitura, lendo, relendo, lendo e relendo. Olha só, eu já preguei aqui, já estou talvez na 12ª mensagem sobre o texto de João 15. Hoje eu já li João 15 pelo menos 4 vezes e ouvi o áudio pelo menos 8. João 15. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Ah, pastor, mas aí o senhor não já sabe. Meu irmão, isso aqui é pão. Isso aqui é alimento.
Quando a palavra de Deus é ministrada, quando você lê em voz alta, leia de novo e leia novamente, lê só com raciocínio, só com pensamento, mas leia. Algo está acontecendo aí no profundo da sua alma. Não fui eu que disse, foi Jesus, meu irmão. Agora, quando vier o empecilho, e vem muitas vezes aquele enviado do capeta, né? Tem um pessoal, irmãos, que luta para poder destruir a vida dos outros. Está vendo você firme, em vez de dar uma palavra, aí vem com a palavra de destruição. Você vai fazer diferente, você vai chegar para a pessoa e dizer, meu irmão, fica firme aqui como eu estou firme também. Ah, mas eu não concordo com isso. Meu irmão, o Senhor Deus nos chamou para essa realidade. E você vai expressar sua fé em nome de Jesus. Ah, mas é ateu, pastor. O que é que eu faço com ateu? Meu irmão, o ateu, né? Aliás, ateu, né? É ateu. Meu irmão, é muito simples. Você pode chegar para ele e dizer, se o senhor estiver certo, está tudo beleza. Mas se o senhor estiver errado, o senhor vai reclamar bastante naquele dia e não vai ter para quem recorrer. Pergunta para o ateu assim, como é que é seu relacionamento com seu pai? Você vai encontrar, sabe o quê? Que a maior parte de quem é ateu teve problema com o pai. Pergunta para a moça que diz que é ateia, né? Como é que vai o pai? Aí você vai descobrir que muitos deles tiveram algum problema com o pai ou nunca teve presença de pai. Como é que vai crer num pai do céu? E aí eu desafio você a ser um excelente filho, transformado, abençoado, que anda nas palavras do Senhor, para que esta pessoa veja em você o cuidado do pai e ele descubra que a experiência dele não sobrepõe à existência de Deus. E ele então se renda que existe um pai amado que não tem defeito, como o pai dessa pessoa teve e não pôde amá-lo, não pôde amá-la. Eu estou dizendo que nós vamos pregar o evangelho em todo o tempo, em todo o formato. E aí o que acontece quando isso for feito? Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entenda aqui um processo importantíssimo. Infelizmente tem gente que diz assim, né? Ah, mas eu já aceitei Jesus. Meu irmão, está repreendido aqui em nome de Jesus essa fala. Eu já aceitei Jesus, pastor. Ou então eu chamo, né? Quantas vezes já vi, a pessoa senta no gabinete para conversar e diz, aí, meu irmão, como é que tá? Tá tudo bem. Aí depois, dependendo do que aconteceu, a pessoa descobriu que não estava. E assim é na nossa vida. Olha só. Para você conhecer a verdade, o que Jesus estava dizendo? Se você permanece no ensino, sempre, tudo que Deus fez, nunca foi de uma hora para outra, no estalar de dedos. Ele tem que gerar em você agora uma série de posturas. Você vai olhar para a caminhada do povo. Você sabia que para chegar na terra de Canaã, poderia se chegar em 3 meses, caminhando todos os dias, parando só para dormir. 3 meses. Mas se você vai estudar o assunto, você vai descobrir que Deus não fez assim porque ele tinha um propósito. Para poder entrar na terra de Canaã, tinha que ter maturidade, tinha que ter estrutura, tinha que Deus falar e a pessoa fazer em seguida. E qual foi a escola do povo de Israel? O deserto. Aí você prega hoje para o crente e diz para ele, aí meu irmão, está disposto ao deserto? Aí ele diz o quê? Está repreendido, pastor, o deserto da minha vida. Eu quero um oásis, olha aí, para poder a água fluir do chão. Já cresce uma palmeira do lado, e romãs e tudo, e figueiras, já cresce nesse oásis. Eu quero um deserto, mas com o cuidado de Deus. Meu irmão, o cuidado de Deus está em você ser tratado. O cuidado de Deus está em você conhecer a Deus. Se permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, veja bem, aqui é condicional. Então,
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus, para poder contemplar que o que ele disse era verdade, e eles estavam seguindo o Salvador do mundo. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, no processo de maturação da sua vida, fique firme. Quantas vezes, irmãos, eu já tive que dizer para Deus assim: Senhor, eu não entendi, mas eu sei que está certo. Eu sei que o Senhor tem um propósito. Eu não entendo agora, mas em breve vou entender. Até que eu parei de dizer isso. Eu estou me lembrando agora, eu nunca mais disse isso. Porque eu já sei que Ele sabe o que está fazendo, não preciso nem conversar sobre isso. E eu fui chamado para colocar diante de Deus a minha vida hoje, amanhã. Amanhã, eu até estava brincando, né, porque eu gosto muito. Tem não sei como é que chama lá, tem um videozinho de um rapaz, que ele, uma gravação e várias pessoas fazem diferente. Hoje é segunda-feira. Quem aqui conhece isso? Hoje é segunda-feira. Vamos lá, galera. Alguém conhece? Alguns conhecem aqui o que eu estou falando. Aí eu, brincando hoje com a minha esposa, eu disse assim: amanhã eu vou colocar no status do meu WhatsApp aquele dizer. Vou colocar. Aí nós brincamos até dizendo, alguém vai dizer assim: pastor, o senhor está doido? Hoje é feriado. Por quê? É feriado, mas eu continuo tendo e precisando de Deus. É feriado, mas eu preciso ler a palavra do mesmo jeito. É feriado, mas eu continuo tendo ao meu redor pessoas que precisam do Senhor. E Deus pode escolher o dia de amanhã para você ser luz na vida dos seus parentes. Aliás, meus irmãos, nós recebemos muitas pessoas em nossas casas, né? Eu nem tanto, meus familiares estão todos lá no Acre, Boa Vista, Roraima, né? Aí fica meio complicado, fica difícil, mas você que recebe, você já parou para pensar que Deus está trazendo, e da última vez que essa pessoa veio, você está muito mais maduro, e talvez o Senhor quer te usar para essa pessoa? Você já parou para pensar nisso? Quando é que você vai ter essa visão? Quando você entender que no processo da maturação que Deus está gerando na sua vida, Ele está para manifestar algo superior a cada passo que você dá. Sua maturidade de hoje não será a mesma de daqui a 6 meses, porque você terá crescido mais em Deus. Você terá crescido mais, terá perseverado mais, terá visto mais os feitos do Senhor. Ele vai se revelar mais na sua vida. Receba aí, meu irmão, em nome de Jesus. Você vai ter muitas orações para contar que Deus ouviu, porque a palavra dele se encontrou em você e você se encontrou nele cada dia. Plantado nele, firmado nele, nada tirou você do caminho do Senhor, e no caminho você está plantado e nada pode arrancar você dele. E aí você vai ser instrumento de Deus na vida de quem você tiver contato. E aquele que vem talvez dizendo: eu vou lá naquela cidade esparecer a cabeça. Na verdade, o que ela precisava não era de uma ilha, não era de uma água transparente, mas era água viva. Jesus Cristo, que você conhece, já está em você. Eu desafio você a nesta semana entender cada vez mais que a perseverança no caminho, nem estar nas palavras de Jesus, seja uma constante na sua vida, de forma a você ser um instrumento nas mãos do Senhor. Meu irmão, se alguém disser perto de você que está enfermo, peça para orar pela pessoa e declare o poder do Espírito sobre ela. Se alguém perto de você contar uma situação que dá entendimento de opressão de demônios, peça para orar pela pessoa. Algo vai acontecer, e quando terminar o milagre, que Deus manifestar o poder dele, você vai pregar o evangelho para a pessoa. Por quê? E eu encerro, continuaremos quarta-feira. Nisto é glorificado, versículo 8. Nisto é glorificado, agora capítulo 15, João 15, versículo 8.
Acompanhe aí. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 14:17, só ouça. João 14:21, aliás. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O versículo 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vens que tens de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas de meu Pai que me enviou. Eu quero dar ênfase aí no que eu acabei de dizer. Se guardardes a minha palavra, o meu Pai o amará, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Fique de pé no seu lugar. E eu quero declarar sobre a sua vida a sua palavra, a palavra de Deus. Deus chamou você para discípulo. E o discípulo deve andar como ele andou. Não se esqueça disso. Jesus veio cumprir o mandamento. O mandamento era dar a sua vida em resgate de muitos. E o mandamento de Jesus para nós, entenda, o mandamento de Deus para Jesus era ir aos homens, ao mundo, e salvar os homens. O mandamento de Jesus para nós é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pregai essa boa notícia, Jesus se deu por nós. E aqueles que forem salvos, se tornarem discípulos, nós devemos ensiná-los. Isso é um mandamento, meu irmão. Ele não pediu, não, ele mandou. Mandou. Portanto, eu quero lembrar você, saia da anestesia do feriado da quarentena. Saia dessa anestesia. Retome sua vida espiritual. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher separada por Deus. Retome sua vida espiritual. Volte a orar pela madrugada. Volte a ler a palavra dizendo: Senhor, dai-me almas. Dai-me sede e fome da tua palavra. Porque o Senhor está para voltar, meus queridos. O Senhor Deus está voltando por meio de seu Filho para buscar a sua igreja. Que igreja ele encontrará? Feche os seus olhos. Quarta-feira continuaremos. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu oro assim, me identificando com os meus irmãos, pedindo misericórdia sobre aquele que está afastado e não sabia. Aquele que estava enfermo na alma e não sabia. Mas hoje, mediante ouvir a tua voz, seus olhos foram abertos. Seu coração foi livre. Sua venda foi arrancada. E ele está enxergando seus pecados. Meu Pai, tenha misericórdia e receba essa pessoa. Troque suas vestes. Dê a ele sandálias. Ponha novamente o anel na sua mão, como fizeste o pai para o filho pródigo. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Tão grande a nossa responsabilidade, Senhor. E há tão poucos ceifeiros, Pai. Dai-nos ceifeiros para a seara, Senhor. Restaura, Senhor. Levante as tuas mãos, meu irmão.
Restaura agora, Senhor, a vida espiritual desse meu irmão, essa pessoa que está acompanhando pela internet. Meu Pai, restabelece agora, Senhor, te peço, o poder do Espírito nessa pessoa. Seja agora o poder do Espírito liberado. Toda morte espiritual seja agora repreendida. Eu repreendo agora a morte espiritual. E seja agora a vida de Deus implantada. Seja restaurado agora a fé. Seja restaurado. Seja restaurado. Aqueles que o Senhor tem chamado para a guerra de oração. Para ser um guerreiro de oração. Restabelece, Senhor, o ministério. Restabelece o chamado. Aqueles que são missionários chamados por Ti. Restabelece a chama do chamado. Pai, aqueles que estão aqui e acompanhando pela internet, Pai, que estão sem propósito, estão desolados, desanimados. Restabelece, Senhor. Senhor, a visão e o entendimento. Seja agora, Pai. Seja agora, meu Senhor. E nesse período, Senhor, desse feriado, onde tantas pessoas estão nessa cidade, eu te peço, Pai, levante os teus guerreiros, levante os teus profetas, levante as tuas servas, as tuas profetisas, os homens e mulheres que falarão em teu nome, e que haja salvação, meu Pai, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado em nome de Jesus. Amém e amém.